Bom dia, vamos começar mais uma leitura. A gente está na página 873, Vigilância nas Relações Sociais. 8. Não disputes com um homem poderoso para que não caias em suas mãos. Não tenhas desavenças com um rico para não acontecer que ele te mova um processo, pois o ouro e a prata perderam a muitos e o poder deles chega até a transviar o coração de um rei. Não tenhas desavenças com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal de teus antepassados. Não desprezes um homem que renuncia ao pecado. Não lhes dirijas censuras. Lembra-te de que todos merecem o castigo. Não desprezes um homem que renuncia ao pecado. Não lhe dirijas censuras. Lembra-te de que todos merecemos o castigo. Não te alegres com a morte de teu inimigo, pois sabes que todos morreremos e não queremos que com isso se regozijem. Não desprezes o que contarem os velhos sábios, mas entretente com suas palavras, pois é com eles que aprenderás a sabedoria, os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente os poderosos. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles os aprenderam com seus pais. Estudará com eles o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acendas os tições dos pecadores, repreendendo-os, para não acontecer que te queimes nas chamas dos seus pecados. Não resistas perante um insolente, para que ele não arme ciladas às tuas palavras, mas não empreste dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestes fiança ao trem além de tuas posses, pois se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-las. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti seus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com o homem irascível. Não vás para o deserto com um audacioso, porque para ele não vale o sangue, e ele te destruirá como te achares sem socorro. Não deliberes com loucos, pois só amam o que lhes agrada. Não resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Atitude com respeito às mulheres. 9. Não tenhas ciúmes da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina, e não lhe dês atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha a causar tua ruína. Não te entregues às prostitutas, para que não te percas com teus saberes. Não lances os olhos daqui e ali pelas ruas da cidade. Não vagueies pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher elegante. Não fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como o esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haverem admirado uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Nunca te sentes ao lado de uma estrangeira, não te ponhas à mesa com ela.
Não a provoques a beber vinho, para não acontecer que teu coração por ela se apaixone e que pelo preço de teu sangue caias na perdição. Relações sociais. Não abandones um velho amigo, pois o novo não o valerá. Vinho novo, amigo novo. É quando envelhece que o beberás com gosto. Não invejes a glória nem a riqueza do pecador, pois não sabes qual será a sua ruína. Não sintas prazer com a violência dos injustos. Sabe que o ímpio desagrada a Deus, até na habitação dos mortos. Afasta-te do homem que tem poder de matar, e assim não saberás o que é temer a morte. Mas se dele te aproximares, cuida em não cometer nenhuma falta, para não acontecer que ele tire a tua vida. Sabe que a morte está próxima porque andas em meio de armadilhas e no meio das armas de inimigos encolerizados. Tanto quanto possível, desconfia de quem de ti se aproxima e aconselha-te com sábios e os prudentes. Que os teus convivas sejam virtuosos, põe tua glória no temor de Deus. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito e os preceitos do Altíssimo sejam tua conversa. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciões pela prudência de suas palavras. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Sabedoria das autoridades. 10. Um governador sábio julga o seu povo. O governador de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros, qual o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará, no tempo oportuno, um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus, e ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Orgulho e avareza. Não te recordes de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faz por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo a outro por causa das injustiças, dos ultrajes e das fraudes diversas. Nada mais criminoso do que a avareza, porque se orgulha o que é terra e cinza. Nada mais iníquo do que amor ao dinheiro. Aquele que ama chega até a vender sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo o poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei amanhã morrerá. Quando o homem está morto por ter herança, serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo o pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acaba sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e, em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as, apagando a sua lembrança sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem cólera para o sexo feminino. Felicidade dos que temem a Deus. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que despreza os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é para aqueles que os governam. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, eu vou ler de novo. Achei interessante. Entre os seus irmãos,
A homenagem é para aqueles que governam. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão os súditos de um escravo sensato. Repreendido, o homem prudente e bem educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Está escrito educado aqui mesmo. Não sei se é o correto ou seria educado. Não te orgulhes do trabalho que fazes. Não sejas indolente no tempo da adversidade. Mais vale o trabalho e a abundância do que o jactancioso que não tem pão. Meu filho, conserva tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, quem o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus. Há quem o é por causa de suas riquezas, mas quanta glória teria se fosse rico, aquele que é honrado mesmo sendo pobre? Mas o que se gloria de sua riqueza cautela-se para não se tornar pobre. Juízos temerários. 11. A sabedoria do humilde levantará sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não despreze um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em quem se não pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Moderação. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência e tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao ver isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Deus, origem de todas as coisas. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criadas com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer tudo deixará para os outros. Sob o olhar de Deus. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas. E envelhece praticando os mandamentos. Não presta atenção ao que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita ao que fazes. É com efeito coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo. Que mal posso temer para o futuro?
No dia feliz, não percas a recomendação dos males, nem a recomendação do bem no dia infeliz, pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres com a morte do homem. Todos os seus atos serão desvendados. Não louves o homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Amanhã seguimos em desconfiança com estranhos.